Você acha que vive um relacionamento abusivo ou tem dúvidas sobre isso? Hoje eu vou te ensinar com clareza se realmente você vive um relacionamento abusivo, tóxico ou apenas um relacionamento com diferenças. Porque hoje existe uma banalização muito grande sobre o que é relacionamento abusivo. Se você briga, relacionamento abusivo. Se você discorda, relacionamento abusivo. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque fazem pessoas desistirem de relacionamentos que poderiam ser saudáveis e que apenas têm suas diferenças, e fazem pessoas continuarem em relacionamentos abusivos, achando que isso é normal. Vou te explicar de forma clara e prática o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento tóxico e o que é um relacionamento que apenas tem suas diferenças, porque todo casal vai ter suas diferenças e vai ter seus conflitos. Mas afinal, o que realmente é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo não é sobre brigas, discordâncias. Relacionamento abusivo tem um padrão, que é controle, manipulação e desequilíbrio de poder. Vou citar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, a pessoa diz assim: "Ai, você fez isso comigo e eu tô magoada." E a pessoa que é abusiva com você diz assim: "Ah, você que é sensível demais." Sempre diminui aquilo que você está sentindo ou faz você questionar o seu próprio sentimento. Ou você tenta se posicionar algumas vezes e ouve: "Você está sendo usada pelo inimigo, é você que está sendo usada pelo inimigo, você está errada." Isso sempre traz um sentimento de culpa dentro de você. E ainda, muitas vezes, coloca aquela famosa frase: "Se você me amasse, você faria isso por mim." Então te coloca em situações que muitas vezes você não queria viver, mas você vive porque muitas vezes você está sendo manipulada e controlada naquela situação. Percebe? Existe uma inversão de culpa, né? Muitas vezes você está certa, mas você se sente culpada. Existe uma manipulação emocional por trás daquilo. Existe também a forma de querer te manipular e te controlar naquela situação. E muitas vezes usa até a fé para te controlar ou te fazer duvidar de muitas coisas. E aí você começa a realmente duvidar de si mesma. Será que realmente eu estou errada nisso aqui? Será que realmente eu estou exagerando? Será que a culpada sou eu ou que o culpado sou eu? Não, isso é manipulação. E tenha muito cuidado com isso, porque quando você começa a duvidar daquilo que está nítido na sua frente, realmente você pode estar vivendo um relacionamento abusivo e isso pode até estar fazendo você duvidar de si mesmo. Então lembre-se sempre disso. Em relacionamento abusivo existe um padrão: manipulação, controle e desequilíbrio de poder, e muitas vezes inversão, fica invertendo as coisas. A pessoa errou, fez algo que não era bacana, inverte isso para que você se sinta culpada, para que você se sinta triste e para que você pense que você está errada. E agora eu vou falar sobre o relacionamento tóxico. São um dos mais comuns que eu atendo no meu consultório. E não é sobre controle ou manipulação. São duas pessoas feridas que resolveram se relacionar, que não se curaram dos seus relacionamentos anteriores e que trazem cargas, trazem mágoas, trazem coisas mal resolvidas para o relacionamento atual. Isso gera uma grande confusão. Por quê? Um explode, o outro explode também. Um acusa, o outro acusa também. O outro age de uma forma assim, que talvez o outro já passou aquilo no relacionamento, aí diz: "Ah, eu não quero", mas na verdade não era nada pessoal, entende? Então existe um desgaste, um conflito e uma imaturidade emocional. Mas aqui ainda existe a consciência e a atitude de querer mudar. Diferente do abusivo, os dois erram. Os dois estão errando naquela situação. Os dois que trouxeram cargas de onde não deveriam trazer, deveriam ter deixado lá atrás, os dois deveriam ter se curado. E o que acontece? Não é saudável esse tipo de relacionamento e pode ficar bem pior se eles não se cuidarem. Mas se os dois se propuserem a fazer terapia, se os dois se propuserem, cada um, eu acredito muito, de forma individual, a buscar terapia, cuidar de si mesmo e tentar melhorar, pode sim se transformar em um relacionamento saudável, pode sim se transformar em um relacionamento duradouro.
mas também eu deixo um alerta. Se o outro não quer mudança, se o outro acha que tá tudo bem do jeito que tá, encerre isso e siga em frente. Por quê? Porque sempre vai ser um relacionamento em que os dois vão acabar se machucando. E isso também não é legal. E agora, o principal, as diferenças no relacionamento. É muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas estão confundindo diferenças com relacionamento abusivo. Então, todo relacionamento tenha consciência disso, vai ter diferenças. São pessoas totalmente diferentes que estão ali tentando se relacionar e tentando mostrar para o outro aquilo que ela quer, aquilo que ela acha certo. Então, por exemplo, um é mais intenso, o outro é mais tranquilo. Um gosta de sair, o outro é mais caseiro, um fala tudo na hora, o outro precisa de um tempo para pensar. E a pessoa que fala tudo na hora quer que a outra também fale, mas o outro não concede. Ele precisa de um tempo para pensar, é só o jeito dele. Toda hora eu te amo e quer que o outro seja assim, mas o outro demonstra amor em atitudes. Ele não é de falar, mas ele mostra com ações. E isso vai gerando um desgaste, porque muitas vezes aquele que acha que dá mais cobra do outro e o outro se sente pressionado e fica esse ciclo. Poxa, por que você não faz isso? E fica aquela cobrança. Isso são apenas diferenças. E respeitar as diferenças é muito importante para que um relacionamento se torne saudável, para que um relacionamento seja saudável. Então, muitas vezes, você quer que o outro seja aquilo que você quer. Muitas vezes você entra em um relacionamento e visualiza, sonha com uma pessoa perfeita, ou imagina que aquela pessoa tem que ser daquele jeito. Só que ali está outro ser humano que erra algumas vezes, que simplesmente não vai ser aquilo que você sonhou. Então entenda, não projete no outro seus sonhos, as suas frustrações. Por quê? Porque o outro ser humano não vai ser aquilo que você quer que ele seja. Ele vai ser aquilo que ele é. Então, em um relacionamento onde existem diferenças, tem tudo para dar certo, mas você tem que entender que o outro é o outro. A forma do outro ser é a forma que ele é. E você não pode forçar que ele seja aquilo que você quer que ele seja. Entende como, se você parar para pensar sobre isso, dá para você entender o contexto do relacionamento que você está vivendo? Se você vive um relacionamento abusivo, se você vive um relacionamento tóxico, ou se você vive um relacionamento com diferenças, que pode ser um relacionamento saudável. Se os dois entenderem, ou se a pessoa que força o outro a ser aquilo que ela quer entender que tá tudo bem ele ser desse jeito e que você é quem tem que suprir as suas próprias necessidades, vejo isso no meu consultório. Eu atendo pessoas que querem forçar de todo jeito que o outro seja aquilo que ela quer. E aí existe um erro muito grande nisso. Por quê? Porque você está forçando uma situação e o outro nunca vai conseguir dar aquilo que você precisa se dar. Então, se você está passando por isso, comece a cuidar de você. Faça terapia se você não se sente bem com isso e trate isso em você. Porque você tem tudo para viver um relacionamento saudável, mas você quer forçar uma situação o tempo todo. Eu espero que você tenha entendido que nem tudo é abuso, mas quando é abuso, ele precisa ser reconhecido, porque tem muitas pessoas tentando consertar um relacionamento abusivo. E quando é abusivo, quando alguém é abusivo com você, quanto mais você tenta consertar, mais você se sente culpada, mais você tenta consertar aquela situação. E é um loop sem fim. Não tem conserto, não tem salvação um relacionamento abusivo. Vai ser doentio pro resto da vida. E tem muita gente, infelizmente, por falta de maturidade, desistindo do relacionamento que poderia ser saudável, porque tem diferença, sabe? E as diferenças, ela não quer lidar com aquilo. Ela acha que aquilo é abusivo e ela... É falta de maturidade. Eu vejo muito isso também nos relacionamentos. Então, saiba distinguir realmente que relacionamento você está vivendo. Informação não serve para rotular. Informação serve para trazer consciência para você. E consciência muda decisões, mudam destinos. Então, o teu relacionamento pode sim ser um relacionamento abusivo. E daí você vai ter que tratar isso, você vai ter que tratar as suas emoções, vai ter que entender por que você está passando por isso, para que você possa sair dessa situação. Porque isso vai te adoecer.
Ou você pode sim ter um relacionamento saudável com alguém. Espero que esse vídeo tenha trazido a clareza que você precisava, porque tem muita gente que vive isso e não percebe em que situação tá. E comenta aqui que tipo de relacionamento você está vivendo depois desse vídeo. O que você aprendeu? Comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir, porque tem muita gente passando por relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. E me fala, o que você acha que eu poderia fazer no próximo vídeo? Até mais!